Estudar é bom, fechar o edital é bom, mas fazer e estudar direcionado de maneira correta é o que vai te levar à aprovação. Então eu tive muito isso na minha cabeça. Foi muito o que me levou a acreditar no que o professor Fábio falava, assistia muitas lives dele e é o que me levou a acreditar que eu pudesse realmente ser aprovado e conseguir me classificar. Quando eu vi mais de 40, 50 mil inscritos, eu disse, será que eu consigo mesmo? Mas eu, estudando, eu consegui provar, não somente para as pessoas ao meu redor, mas para mim mesmo, que eu sou capaz de conseguir aquilo que eu quero, com as motivações certas e com os objetivos em mente. Queria agradecer ao professor Fábio, né? Que eu estava parado mesmo, como ele fala assim, o cara parado, ele fica de braços cruzados, sem fazer nada. E com a motivação dele, o modo dele incentivar as pessoas, o modo dele falar, ele incentiva mesmo as pessoas e aquilo me motivou. Por isso eu continuei estudando, comprei a mentoria e agora passei. Eu indico, sou concurseiro, vou passar e vai valer a pena. Vamos lá, senhores, vamos evoluir, estudar agora a Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, ou Lei de Armas, já que a rigor não fala aí sobre desarmamento, e sim sobre né, a posse regular e irregular de arma de fogo, porte regular ou regular de arma de fogo. Lembrando que a Lei 10.826 de 2003 não traz uma definição do que é arma de fogo, tá? Estamos aqui de frente de uma lei penal em branco. O que é uma lei penal em branco, professor? Aquela lei que necessita de complementação para poder fazer total sentido, tá? Então, a definição do que é arma de fogo, o que é acessório de arma de fogo, o que é uma munição, o que é um explosivo, tá? Você vai encontrar em outras legislações, não na Lei 10.826 de 2003. Mas, basicamente, o nosso foco aqui no estudo da Lei 10.826 de 2003 é os crimes, tá, previstos no Estatuto do Desarmamento. Então é a parte penal, é o nosso foco aqui, tá? Então essa parte inicial eu aconselho que você leia, principalmente o artigo 6º, tá? Que fala sobre o porte funcional de arma de fogo, aquelas pessoas que, devido ao exercício de sua função, têm sim porte de arma de fogo. Mas vamos lá, vamos focar aqui nos crimes de arma de fogo, mas antes você precisa saber que a Lei 10.826 de 2003, ela não tem como objeto material apenas arma de fogo, tá? Tem crimes que cometem com arma de fogo, com acessório de arma de fogo, com munição de arma de fogo e até mesmo com explosivo, como se verifica no artigo 16, parágrafo 1º, tá? Você pode olhar os incisos ali do parágrafo 1º, traz sim possibilidade aí de você responder por um crime envolvendo um objeto material, um explosivo, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos evoluir juntos, tá? A importância de você criar o seu material. Vamos verificar aqui o objeto material descrito, tá? Os objetos, né? Nesse caso é mais de um, mas qual é o objeto material que a Lei 10.826 de 2003 trabalha, professor? É só arma de fogo? Não, vamos numerar aqui. Primeiro, a arma de fogo, como eu disse para vocês, que precisa de uma definição e legislação complementar, acessório de arma de fogo, também está descrito na lei. Munição, você vai verificar vários crimes, posse ou porte de acessório, de arma de fogo, acessório ou munição, tá? E explosivo, como eu falei para vocês, que tem uma previsão de crime envolvendo objeto material explosivo, descrito lá no artigo 16, parágrafo 1º, beleza? Tranquilo, professor? Agora, uma pergunta, my teacher. Sim, meu caro, fale. Arma branca
entraria aqui, né, dentro da Lei 10.826 de 2003, um cacetete, um porrete, uma faca, uma espada, entraria aqui na Lei 10.826 de 2003? Senhores, não mesmo, tá? É arma de fogo, acessório de arma de fogo, munição de arma de fogo e explosivo. Não adentrando em um desses objetos materiais, eu não posso incidir a Lei 10.826, eu não posso aplicar, tá? A Lei 10.826 de 2003. Então já coloca aí. Ah, professor, então quer dizer que eu posso andar com uma katana, né? Eu posso ser o Batosai Rimura e andar na rua com a minha espada, né? E desafiar pessoas, cortar o vento. Ou eu posso ser o Roronoa, né? Do One Piece e andar com 3 espadas. Senhores, hoje existe uma grande divergência quanto ao porte de arma branca. Tem divergência, tem doutrinador que diz que hoje é fato atípico, não pode ser considerado crime, mas tem doutrinadores e bancas de concurso, cito aqui a própria FGV, tá? Uma banca de concurso que dizem que é crime, na verdade não é crime, é uma contravenção prevista lá na Lei de Contravenções Penais, o porte de arma branca, tá? Mas vamos colocar aqui então, vamos lá. A arma branca não está abarcada na lei. Vamos colocar aqui uma observação. Arma branca não está abarcada por essa lei. Não é objeto material dessa lei, tá? Dessa lei. Beleza? Arma branca seria o quê, professor? Para uma boa parte da doutrina e algumas bancas de concurso, ainda mais envolvendo carreira policial, tá? Não que você que está estudando para tribunal, quem sabe, não tenha que saber disso também, mas a maioria das vezes essa situação da arma branca cai para quem está fazendo concurso de área policial, tá? É uma contravenção penal. Não seria crime, tá? Seria uma contravenção penal previsto lá no artigo 19 da Lei de Contravenção Penal. Beleza? Lei própria que trata aí sobre as contravenções penais. Beleza. Passado toda essa situação introdutória, onde eu excluo a arma branca dos objetos materiais previstos na Lei 10.826 de 2003, vamos agora para a análise dos tipos penais, os crimes, os delitos previstos na Lei 10.826 de 2003. Eu falo assim 10.826, porque eu só consigo gravar de 1 a 2 números, tá? Você pode falar 10.826 de 2003, sem problema nenhum. Você já deve ter percebido que eu falo 10.826, 9296 de 96, 9455 de... Eu falo assim, beleza? Então, vamos lá para a análise do artigo 12, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá? Professor, arma de fogo de uso permitido significa que eu posso usar? Não, né? As livres assim não. Para eu ter uma arma de fogo de uso permitido, tá? Aquelas descritas em lei de uso permitido, por exemplo, uma 22, um 38, tá? São os exemplos que eu dou geralmente. Não vão cobrar esse tipo de conhecimento seu específico numa prova, mas, né, para a tua vida acadêmica, para teus estudos, está ótimo. 38, 22, arma de fogo de uso permitido. Para eu ter uma arma de fogo dessa na minha casa, professor, o que eu preciso? É necessário ter o registro da arma de fogo. Se você não tiver o registro da arma de fogo, você está incorrendo em crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nesse caso, porque foi uma 22 ou 38 que são de uso permitido, tá? Ai, professor, é muito agoniado. Eu tô agoniado, não tô nem conseguindo copiar direito. Relax, man. Relax, girl. Vamos relaxar um pouco e agora esquematizar e evoluir no material. Eu gosto de fazer isso com vocês. Evoluir com vocês no material. Muito mais importante do que comprar um PDF extremamente mágico lá do mundo das maravilhas que tenha tudo o que você precisa. É interessante você criar o seu próprio material, você evoluir com o seu material, porque não adianta se eu der uma bazuca, não, se eu der uma bomba atômica na mão de uma criança inexperiente, a merda vai dar merda, vai dar merda.
Então evolua com a sua arma, tá? Evolua com o seu material, beleza? Vamos agora analisar o tipo penal do artigo 12 da Lei 10.826 de 2003. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá? De posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Beleza? Primeiro, o artigo 12 traz aí dois verbos do tipo: o verbo possuir e o verbo guardar. Tá? O que, professor? Olha só os objetos materiais. 3 objetos materiais. Arma de fogo. Deixa eu colocar aqui, ó. Não, vou logo botar de cima para baixo. Acessório de arma de fogo. Munição de arma de fogo. E, é claro, a arma de fogo. E detalhe, tudo isso aqui, ó, de uso, as armas de fogo previstas em lei como de uso permitido, tá? Se for uma arma de fogo de uso restrito, não entraria aqui para o artigo 12, tá? Da Lei 10.826. Vamos lá. De uso permitido, em desacordo com determinação legal regulamentar. Ou seja, sem registro da arma de fogo. Com determinação legal ou regulamentar. Beleza? E é lógico, para você responder por posse ilegal de arma de fogo, você tem que estar com essa arma dentro dos limites espaciais da posse. O que, professor? Não estou entendendo. Calma, relaxe, relaxa, fica tranquilo. Quais são os limites espaciais da posse? Vamos lá. Onde que eu vou ser encontrado com uma arma de fogo ilegal e vai ser considerado posse? É isso que eu quero dizer quando eu falo limite espacial, limite de território da posse, tá? Dentro de sua casa, se você for pego dentro da sua casa ou adjacências ali no seu quintal, dentro dos seus muros que compõem ali o seu terreno, a sua casa. E, é claro, se você for pego também no seu local de trabalho, isso aí, local de trabalho, mas desde que você seja proprietário ou único responsável ali por esse estabelecimento, tá? Caramba, professor, então se eu for pego nesses locais é posse. E fora desses locais, porte. Modifica o tipo penal? A depender da situação, sim, tá bom? Se for de uso permitido, modifica. Vai para o artigo 14, que é o porte legal de arma de fogo de uso permitido, que a gente vai ver posteriormente. Mas vamos colocar essa observação aqui. Vamos lá. Limites espaciais. Limites espaciais da posse. Para poder ser posse, tem que estar dentro desses limites. Coloca aí como uma máxima observação. Para você não mais, né, ser um aluno comum que fala, olha, é crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo. Cara, você vai saber se é posse ou se é porte, tá? Se estiver no interior da residência ou dependências, é porte. Perdão, é posse. Nossa, já estou te confundindo, tá? É posse, perdão. Só me confundi aqui. Caiu a tampinha na minha caneta, eu me confundi. No interior da residência ou das dependências ali, adjacentes, dependências, né, da residência, é posse, tá? Fora disso daí é porte. Já coloca isso aí como... Tem gente que gosta de desenhar, né? Eu que não sou muito de desenhos. Deus não me deu o dom dos desenhos. Como o mestre Fábio, por exemplo, né? Tem o dom dos desenhos. No interior da residência, ou dependências da residência, é posse, tá?
ou ainda se for no local de trabalho, desde que, tá? Desde que seja o titular ou responsável do estabelecimento ou empresa. Estabelecimento ou empresa. Por exemplo, aqui no Sou Concurseiro e Vou Passar, nós temos uma sócio-gerente, que é a sócio-responsável pelo Sou Concurseiro e Vou Passar, nome fantasia, Sou Concurseiro, tá? É a dona, né, Anne Heloise. Anne Heloise, olha, Anne Heloise. Se ela ver o vídeo, perdi meu emprego, né? Dona Anne Heloise. Ela é a sócio-gerente do Sou Concurseiro e Vou Passar. Ela é responsável. Ela pode, professor, registrar uma arma de fogo para ter, né, no seu trabalho, porque ela se sente, sei lá, coagida pelo professor Silvio Santos. Magrelinho, mas é brabo o homem. Ela se sente coagida, ela quer ter uma arma registrada dentro do seu trabalho para que ela se proteja ali na sua sala, no seu escritório chiquérrimo no 2º andar. Ou no primeiro, agora, não sei, quando a gente trabalha nos subsolos, né, que são os estúdios, é difícil saber qual é o andar. Acho que é primeiro ou segundo. Beleza. Professor, ela pode ter isso? Claro que sim. E ela vai ter a posse de uma arma de fogo. Se, claro, espero que seja legalizada, né, porque vai ser uma posse legal de arma de fogo. Se não tiver o registro da arma, é ilegal. Beleza? Então não é só casa, não é só residência e adjacências ali, né, dependências da residência. Pode ser também no local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável pela empresa, tá bom? No caso aí deu o exemplo Dona Anne Heloise. A mulher não precisa, gente, não precisa de arma, tá? Ela faz luta, se ela quebra o Silvio Santos num espirro, beleza? Então já colocamos aqui, deixamos uma deixa aqui dos requisitos para a posse. Professor, eu quero ter uma posse de arma de fogo. O que eu preciso, tá, para ter uma posse legal de arma de fogo? Ó? Posse legal de arma de fogo. Para eu ter uma posse legal de arma de fogo, legal, quando eu digo legal, não é bacana, é legal dentro do que diz a lei, tá? Eu preciso de um registro da arma de fogo. Da arma de fogo, beleza? E o que é esse registro, professor? O registro da arma de fogo, ele funciona para a arma de fogo como o documento do carro funciona para o carro. O que é isso, professor? Não estou conseguindo entender. O registro da arma de fogo é para que o Estado tenha um controle, tá, do número de armas que estão dentro do território nacional e quem é o seu proprietário, tá? E onde essa arma pode ser encontrada também. Você sabia que é para isso que serve o documento do carro? Aí você achei que era só para, sei lá, né? Para tirarem dinheiro de mim também, tá? Mas é para o Estado ter um controle do número de carros dentro do nosso território e quem é o proprietário daquele carro. É para isso que existe também o registro da arma de fogo. Show de bola? Vamos lá. Então esse registro, ele existe como um controle estatal do número de armas e do local, tá, que essas armas se encontram. Controle estatal do número de armas, tá? E do local que essas armas se encontram. Show de bola? Professor, e se não tiver o registro da arma de fogo? Se eu só comprar uma arma e eu tenho, um aluno já falou isso pra mim, eu falei, cara, não fala isso pra mim não, pelo amor de Deus, tá? Eu tenho uma arma de fogo, comprei, mas eu tenho só a nota, professor, só a nota da arma, é uma arma legalizada, né? Forma mercantil né? Você tem a nota da arma de fogo, mas não tem o registro. A posse, ele tinha na casa dele a arma de fogo, porque eu falei posse, a posse é ilegal. E se ele saísse da casa dele, professor, se ele fosse aqui, chegasse aqui no Sou Concurseiro, aí é porte ilegal, tá? Você vai estudar direitinho os requisitos do porte, beleza?
Mas, porém, contudo, todavia, se a pessoa não tiver o registro, é ilegal. Ó, sem registro da arma de fogo, essa posse dessa arma de fogo é ilegal. Aí entraria, tá? Bem no crime que nós estamos estudando, ó, se for uma arma de fogo de uso permitido, que é o crime de possuir, guardar, acessório, munição ou arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal, ou seja, de forma ilegal. Beleza? Vamos lá, vamos evoluir. Beleza? Vamos continuar analisando o artigo 12. Agora, bem jurídico, elemento subjetivo, tá? O que é isso, professor? Qual bem jurídico protegido? Qual é o momento que esse crime se consuma? Esse crime cabe tentativa, esse crime do artigo 12, tem questões que aprofundam um pouco e você precisa ter esse conhecimento doutrinário do tipo penal. E é exatamente esse conhecimento que nós vamos buscar agora, na verdade conseguir, tá? Vamos lá. Qual é o bem jurídico protegido, tá? Qual é o bem jurídico daquele rol de bens jurídicos mais importantes protegidos pelo direito penal? Qual é o bem jurídico protegido aqui pelo artigo 12 da Lei 10.826? Professor, vamos lá. Nós temos aqui dois bens jurídicos. Quais, professor? A segurança pública e a paz pública. Entenda uma coisa. Nesse momento, eu acabei de colocar dois bens jurídicos supraindividuais. Professor, não vou nem escrever isso, aqui está o pulo da catita esquizofrênica. Como assim, professor? Dois bens jurídicos supraindividuais. Aqui eu não estou dando... Esse bem jurídico não é de uma pessoa determinada. A segurança pública e a paz pública são bens jurídicos que abrangem todas as pessoas que fazem parte desse mundão de meu Deus. Tá? No caso do ordenamento jurídico brasileiro, já que é o que a gente está estudando. Professor, então o que significa isso? Significa que mesmo que eu ande com uma arma eu estou com uma arma de fogo na minha casa, sem registro dessa arma de fogo. Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca levantei essa arma para ninguém, eu nunca feri ninguém com essa arma está fechada dentro do meu cofre na minha casa. Professor, essa arma nem sai de lá, eu já tinha até esquecido. Um dia eu fui abrir o meu cofre, né, para guardar ali um cordão de ouro e eu encontrei, olha, minha arma de fogo aqui. Gente, não importa que você nunca tenha levantado essa arma. Se você tem uma arma de fogo sem o registro da arma de fogo e ela está dentro da sua casa, você está incorrendo em crime de posse ilegal de arma de fogo, tá bom? Então, ó, são bens jurídicos supraindividuais, não preciso ferir o bem jurídico de ninguém determinado. O simples fato de eu ter a posse legal de arma de fogo já, por si só, caracteriza o crime. Isso nos leva até o próximo entendimento. Esse crime do artigo 12, assim como os crimes, tá, previstos na Lei 10.826 de 2003, são crimes de perigo em abstrato. Em abstrato, tá? Ou seja, eu não preciso demonstrar nenhum perigo concreto para poder o crime estar caracterizado, tá? Basicamente, entenda uma coisa, não necessita de dano, nem perigo de dano para o crime estar caracterizado. Ou perigo de dano para poder o crime estar caracterizado, tá? Esse crime é um crime de mera conduta. O que significa, professor, dizer que o crime é de mera conduta? Significa que a mera conduta de ter uma arma, olha como é redundante, a mera conduta de ter uma arma na sua casa sem o registro já consuma o crime. É isso que significa ser um crime de mera conduta, tá? A mera conduta de ter uma arma, tá? A posse de uma arma de forma ilegal já consuma o crime. Já consuma o crime, beleza?
esse crime é um crime, no seu polo ativo, tá? Comum. O que significa ser um crime comum, professor, no polo ativo? Significa que qualquer pessoa pode cometer esse crime. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Não necessita de uma qualidade especial do agente para ser praticado. Ou seja, eu, você, qualquer pessoa, tá? Pode praticar esse crime. Pode ser praticado por qualquer pessoa, não necessita de uma qualidade especial. Me dá um exemplo aí, professor, de um crime que necessita de uma qualidade especial do agente. Crime de abuso de autoridade, a lei 13.684? Fugiu agora a lei. Sim, na lei de abuso de autoridade, tá? Essa lei de crime de abuso de autoridade só pode ser praticado por quem? Funcionário público descrito na lei que abuse aí de sua autoridade, tendo aquele dolo específico previsto na lei, tá? Que é mero capricho, MPB, para prejudicar outro em benefício próprio ou alheio, beleza? Enfim, crime de abuso de autoridade não pode ser cometido por qualquer pessoa. Eu, Tacano, se for autoritário, levo um tapa, tá? Eu não cometo crime de abuso de autoridade, dependendo aí da situação, mas eu não cometo, beleza? Mas o professor Fábio, que é uma autoridade, delegado de polícia civil, pô, ele pode cometer um crime de abuso de autoridade, tá? Ele tem essa qualidade especial aí do agente. Mas aqui não precisa, aqui é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Qual é o objeto material desse crime, professor? O objeto material do crime do artigo 12 é arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Tudo de uso permitido. Entenda, permitido não significa liberado, tá? Esse é um tipo penal misto alternativo. Aí a pessoa falou de misto, me deu fome agora. Te acalma, tá? Misto alternativo. E o que significa isso, my teacher? Significa que mais de uma conduta no mesmo contexto configura crime único. Ah, não entendi nada! Tudo bem, eu estou com a minha arma dentro da minha sala. Aí eu pego essa arma, coloco no meu quarto. Aí pego essa arma, levo para o quintal. Aí pego essa arma, levo para o banheiro. Aí pego essa arma, levo para debaixo da minha cama. Aí pego essa arma, guardo de novo no cofre que fica no quarto da minha filha, do lado. O senhor, pô, tá com essa arma em todo canto da sua casa. São várias condutas diferentes que eu pratiquei em diversos dias. Só que todas configuram crime único, tá? Estão dentro do mesmo contexto. Isso é um tipo penal misto alternativo. A prática de qualquer um dos verbos do tipo previstos no tipo penal, né, no tipo formal penal, configura o crime. E a prática de mais de um verbo do tipo, por exemplo, eu estava possuindo, andando de um lado para o outro, e depois eu guardei no meu cofre, mas tudo dentro da minha casa, no mesmo contexto fático. Nesse caso, configura crime único, tá? Não vou responder por 30 milhões de crimes de posse ilegal de arma de fogo, e sim apenas por um crime de posse ilegal de arma de fogo. Bota aí. Mais de uma conduta dentro do mesmo contexto configura crime único. Show de bola? E olha, fica ligado. Esse tipo penal é um crime permanente. Permanente é para sempre, professor? Espera aí rapidinho, deixa eu jogar aqui para mim. Permanente é para sempre, professor? Não, permanente significa que o crime permanente. A consumação do crime se prolonga no tempo por vontade do agente. Significa que enquanto eu estiver a posse dessa arma de fogo de forma ilegal dentro da minha casa, no exemplo que eu dei, o crime está se consumando. Não importa o tempo que dure, tá?
Mas, professor, e se o senhor, sei lá, joga essa arma de fogo fora, se desfaz da arma de fogo, aí cessa a permanência. Por isso que eu digo que o crime permanente é aquele que a consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. Tá bom? Crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. Beleza? E, claro, esse tipo penal não admite tentativa. Não admite tentativa. Beleza? Vamos lá. A pena desse crime, do artigo 12, é de detenção, tá? Isso aqui é um dos dois crimes que é punidos com detenção, tá? Detenção de 1 a 3 anos, os outros são punidos com reclusão e multa. Beleza? Eu vou te dar um bônus, tá? Eu foquei muito em requisito, tá? E você, professor, mas aí eu vou precisar de quê para ter uma posse de arma de fogo? Para eu ter a posse de uma arma de fogo, eu preciso do registro da arma de fogo. Professor, e se eu quiser transitar com essa arma de fogo? Pensa comigo. Se eu quiser ter o porte dessa arma de fogo, se eu quero ter um carro, basta eu registrar esse carro. Mas se eu quiser rodar com esse carro, beleza, eu tenho que ter tanto o registro desse carro, quanto uma habilitação para andar com esse carro. Registro, eu botei, né? Registro desse carro, quanto uma habilitação para rodar com esse carro. Mesma coisa com a arma, eu tenho que ter o registro da arma de fogo que eu for transitar e tenho que ter uma autorização de porte de arma de fogo. E detalhe, esses requisitos aqui são requisitos, cumulativos. Tem que preencher os dois. Para ter a posse, basta ter o registro. Para ter o porte, tem que ter registro e autorização de porte. Tá? A posse me permite, tá, que eu fique dentro da minha residência ou local de trabalho. Claro, o local de trabalho sendo o proprietário ou responsável. E o porte, professor, me permite me deslocar, tá, em locais fora dos limites da posse. Aqui são os limites espaciais da posse. Já até viu isso daqui, da posse. E eu tendo um porte, eu posso me deslocar fora dos limites espaciais da posse. Deslocar-se em local fora dos limites da posse. Beleza? Tem uma dúvida que bate muito nos meus alunos também. Professor, e se o cara for caminhoneiro, Uber, mototaxista, ele trabalha dentro do caminhão, trabalha dentro do carro, trabalha na moto. Então a moto, o caminhão, é o seu local de trabalho, ele pode ter uma arma, isso seria posse? Errado, é porte, tá? A posse, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, posse subentende um local fixo. Por isso que eu falo residência ou local de trabalho fixo ali, parado aqui. A dona Anne, Luiz, não sou concurseiro, vou passar, sendo a sócia gerente. Eu, dentro da minha casa. Pronto, um local fixo. Tá? Se transitar esse local, segundo jurisprudência do STJ, não tem como caracterizar posse, sim porte, tá, de arma de fogo. Taxista, trabalha dentro do carro, show de bola, professor. Caminhoneiro, hoje tem o moto Uber, né? Caminhoneiro, mototáxi, Uber, etc. Pronto, outros caras que trabalham nessas linhas, que trabalham ali dentro de automóveis, segundo o STJ, se tiver com uma arma, é porte, tá?
segundo o STJ, é porte. Beleza? Porque um veículo utilizado profissionalmente não pode ser considerado local de trabalho para fins de incidência de posse. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, senhores. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco a continuidade aí dos nossos estudos do Estatuto do Desarmamento. Tá bom? Vamos fazer um intervalinho, volto no próximo bloco, um pouco mais gordinho, um pouco com cabelo, né, um pouco mais cheinho, eu volto no próximo bloco. Valeu! Concurso para a Guarda Municipal de Manaus vai ter o seu edital publicado e você ainda não começou a tua preparação porque você fica dizendo que não tem tempo. Ah, eu trabalho muito, eu tenho família, eu tenho uma rotina. Olha só, não é falta de tempo. O que falta para você é prioridade, colocar prioridade nesse concurso público. E bora fazer o seguinte, eu quero te ajudar. Eu quero te convidar aqui para um desafio, Desafio 14 Dias Guarda Municipal de Manaus. Vou te ajudar a montar um plano de estudos para realmente você entender que sim, você tem tempo para enfrentar esse concurso público e conquistar a mudança de vida com estabilidade financeira e profissional que tanto você deseja. Bora fazer o seguinte? Clica agora no botão logo abaixo desse vídeo e vem para o desafio 14 Dias Guarda Municipal de Manaus! Vamos lá, senhores, vamos continuar o nosso estudo aí da Lei 10.826 de 2003, tá? O Estatuto do Desarmamento. E a pergunta que eu fiz no último bloco: configura crime previsto no Estatuto do Desarmamento a ação, o ato, a conduta do agente ter a posse de arma de fogo de uso permitido, ter o registro dessa arma de fogo, porém o registro está vencido. E aí, senhores, configura ou não configura? Vamos evoluir aqui, que tem uma pegadinha de banca, tá? Com base nas jurisprudências aí do STJ. Ó, a posse, se eu estou falando de posse, a arma de fogo está dentro daquele limite da posse que nós conversamos aí no bloco passado. A posse de arma de fogo de uso. Vou só colocar posse de arma de fogo, porque ainda tem uma situação se ela for uma posse de arma de fogo de uso restrito ou de uso permitido, tá? Tem uma diferença na jurisprudência do STJ. E aqui, com o registro vencido, você sabe que para você ter a posse da arma de fogo, né, para você ter a arma de fogo dentro dos limites de sua posse, você deve ter o registro dessa arma, tá? Que é o controle estatal perante essa arma de fogo, para que o Estado tenha conhecimento, né, quantas armas de fogo de uso permitido, quais são os locais que elas estão, tá? Só que aqui ela está com registro vencido. E aí, professor? Nesse caso, configura ou não crime segundo a jurisprudência do STJ, tá? Estamos colocando aqui segundo a jurisprudência do STJ. Segundo o STJ, a posse de arma de fogo, posse, não estou falando de porte, estou falando de posse, de arma de fogo de uso permitido, com o registro vencido, olha aí, ó, a arma está registrada, só que está com o registro vencido. Nesse caso aqui, segundo o STJ, não é um ilícito penal. Não é um ilícito penal, tá? Não é, em outras palavras, não é crime. Professor, então é o quê? Tem que ser alguma coisa. Nesse caso, é uma infração administrativa, tá? Uma infração administrativa. Em outras palavras, tá? Em outras palavras, isso aqui é um ilícito administrativo e não um ilícito penal. Isso aqui é um ilícito administrativo. Tenha o cuidado de colocar todas as possíveis nomenclaturas que podem ser utilizadas numa questão para vocês, tá? Enquanto que o mesmo STJ já tem visão diferente se for uma arma de fogo de uso restrito, tá? O STJ, para arma de fogo de uso restrito, quando o agente tem a sua posse, mas está com registro vencido, já tem julgados que aqui diz que sim,
é um ilícito penal. É um ilícito penal. Ou seja, aqui é considerado crime, tá? É considerado crime, tá? Dada a reprovabilidade, a periculosidade, sim, poderia aqui ser considerado crime. Vou até botar o número do julgado para vocês, fica ainda mais fácil de vocês acrescentarem no material de vocês, tá? Aqui em cima, para arma de fogo de uso permitido, onde o STJ disse que não configurava crime, isso aqui está na PN 686 AP. Beleza? Claro, julgado do STJ. Enquanto que essa aqui de uso restrito, tá? Que é considerado um ilícito penal, que é considerado crime, está no informativo 671 do STJ, tá bom? Então tá aí, ó, uma coisa que pode aparecer na tua prova, e esse informativo aí é de 2020, esse informativo 671 aqui do STJ é de 2020, tá? Então, algo que pode aparecer na tua prova, então cuidado para você não errar, tá bom? Se a posse de arma de fogo com registro vencido for de uso permitido, não é crime. Se for de uso restrito, é crime sim, tá bom? Segundo o informativo 671 do STJ. Perfeito. Quanto à análise do tipo penal do artigo 12, tá ótimo. Vamos agora evoluir com a análise do tipo penal do artigo 13, tá? Vamos colocar aqui. Vamos fazer uma análise agora do crime de omissão de cautela, começando aqui com o artigo 13, caput, tá? Caput da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Esse crime, que está descrito aqui no artigo 13, caput da Lei 10.826, é o crime de omissão de cautela. Crime de omissão de cautela. Beleza? Ainda temos a forma equiparada do artigo 13, parágrafo 1º, que é o crime de omissão de comunicação, tá bom? Mas a gente vai avaliar separadamente aqui. Vamos lá. Primeiramente, vamos analisar a conduta desse crime do artigo 13 caput, tá? Aqui é o agente deixar de observar, opa, temos um crime omissivo próprio, hein? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir... Opa, perceba, já vou colocar o tipo todo, né? Mas aqui ele vai deixar de tomar as cautelas necessárias para impedir com que um menor ou um deficiente mental, um deficiente, tenha acesso aqui à arma de fogo, tá? Então, olha, independentemente do menor, por exemplo, ter o acesso à arma de fogo, o crime já vai estar consumado. Por que, professor, o crime já vai estar consumado? Porque o crime aqui vai se consumar quando a gente se omitir nas cautelas. Mesmo que o menor não tenha acesso a essa arma de fogo, o ato de omitir-se as cautelas, por exemplo, deixar a arma aqui à mão de um menor, sem colocar ali, não estou entregando dolosamente, tá? Estou colocando aqui, deixando a arma em cima de uma mesa, sem tomar as cautelas necessárias para impedir que o menor pegue essa arma e vá fazer alguma merda, tá? Independentemente do menor chegar ou não a utilizar essa arma de fogo, o crime já estará consumado, tá bom? Vamos colocar aqui. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos quem, professor? Menor de 18 anos
ou deficiente mental, tá? Ou deficiente mental, tenha aqui, tá, o acesso ali, se apodere, tá? Ter a arma de fogo que esteja sob sua posse ou propriedade. Beleza? O que você pode perceber aqui? Ah, professor, e se eu me omitir nas cautelas e deixar o menor ter acesso a uma munição? Vai configurar esse crime aqui? Não, porque esse crime está bem descrito, que ele se apodere de arma de fogo. Não está falando nada de munição nem acessório, objeto material que está bem definido, tá bom? Vamos continuar evoluindo aí com algumas observações do tipo, tá? Vamos verificar aqui logo. Vou logo colocar a pena. A pena desse crime é de detenção, opa, os únicos dois tipos penais da Lei 10.826 de 2003 que são punidos com pena de detenção é o artigo 12 e o 13, só, tá? O restante é tudo punido com reclusão, tá bom? Vamos lá. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Opa! Já vejo uma consideração para a gente fazer aqui. A pena máxima é de 2 anos. Esse aqui é um crime de menor potencial ofensivo, nos termos ali que diz o artigo 60 da Lei 9.099 de 95. Tá? Esse aqui é um crime de menor potencial ofensivo porque tem pena máxima e abstrato de até 2 anos. Vamos colocar aqui algumas observações quanto a esse tipo. Tá? Primeira coisa que eu já falei, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Será julgado aqui no juizado especial criminal, seguindo o procedimento da Lei 9.099 de 95, tá bom? Outra situação interessante também é que você verifica pela pena mínima de 1 ano que esse crime, tecnicamente, admite aí o sursi processual, tá? Então, vou colocar aqui, embora só tenha comentado na análise do crime passado, admite suspensão condicional do processo. Beleza? Outra situação também. Isso aí vai ser aplicado para todos os crimes da Lei 10.826 de 2003, tá? Todos eles são crimes de perigo em abstrato, tá bom? Vamos colocar aqui. São crimes. Crime é um crime de perigo em abstrato. Outra situação interessante. Esse artigo 13 caput é o único crime culposo previsto na Lei 10.826 de 2003. É o único crime culposo. Claro, e ele sendo culposo não admite tentativa, tá? Vamos colocar aqui. Ele é o único crime culposo da Lei 10.826 de 2003, tá? Ele é um crime culposo. Logicamente, por ser um crime culposo, ele não admite tentativa. Beleza? Outra situação interessante, ele é um crime próprio. Como assim próprio, professor? Ele necessita de uma qualidade especial do agente que vai praticá-lo. Não é qualquer pessoa que comete esse crime. A pessoa que comete esse crime é somente aquela que tem a posse de arma de fogo, tá? Então vamos colocar aqui.
É um crime próprio, levando em consideração a análise do sujeito ativo do crime, ou seja, quem vai praticar aquele crime. É um crime próprio, porque somente pode ser praticado pelo possuidor, tá? Ou proprietário da arma de fogo. Tá? Opa! Mais uma observação também. Esse aqui é um crime pluriofensivo. Por que pluriofensivo? Se você avaliar a situação como um todo, você vai ver que alguns bens jurídicos diversos estão sendo feridos aqui nesse tipo penal. Primeiro bem jurídico que está sendo ferido, é claro, a paz e a segurança pública. O outro que está sendo ferido é a incolumidade do menor ou do deficiente mental. Tá? Então, nesse caso, temos aqui um crime pluriofensivo, que vai ofender mais de um bem jurídico. Crime pluriofensivo. Tá? Nesse caso aqui, tem mais de um bem jurídico. Quais são eles, professor? Primeiro, é claro, a coletividade, através aqui da segurança e da paz pública. E também temos a incolumidade do doente mental ou menor. Do menor ou do doente mental. Beleza? É lógico que com a análise do tipo, quando a gente verifica aqui o tipo, o deixar de, esse crime é um crime omissivo próprio, onde a própria conduta descreve um tipo penal omissivo, tá? Então, esse aqui é um tipo omissivo próprio. Deixa eu botar aqui, ó. É um crime omissivo próprio. Opa! Uma outra situação que podemos retirar da análise do tipo. Você olha aqui, ó. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 ou deficiente mental se apodere de arma de fogo. Não necessita de parentesco entre o agente que vai deixar ali de tomar as cautelas necessárias e o menor ou doente mental que se apodera da arma de fogo, tá? Então vamos botar essa observação. Observação importante, tá? Não exige relação de parentesco, de vigilância ou de guarda entre o sujeito ativo e o sujeito passivo desse crime. Beleza? Não necessita, tá? De grau de parentesco entre o agente que vai deixar a arma, tá? E o menor ou o deficiente mental que vai ter acesso a essa arma de fogo.
tá bom? Aí, ó, análises importantes, bem direcionadas do artigo 13 caput. Vamos agora analisar o artigo 13, parágrafo 1º, que é a omissão de comunicação, que é equiparado ao artigo 13 caput, ou seja, vai ser aplicada aí as mesmas penas, tá bom? Vamos lá. Analisar agora o artigo claro, antes de nós analisarmos esse artigo, eu quero fazer uma observação. O objeto material aqui, ó, o objeto material, fiz essa observação, mas eu quero escrever. O objeto material aqui do artigo 13 caput é apenas a arma de fogo, tá? A arma de fogo, beleza? O objeto material aqui é apenas a arma de fogo. Professor, e se o agente entrega dolosamente essa arma ao menor? Fica tranquilo, a gente vai falar disso mais à frente, tá? Vamos lá. Vamos agora para a análise do artigo 13, parágrafo 1º da Lei 11.300, olha, para a Lei 10.826, já ia botar droga aqui, 10.826 de 2003. O crime de omissão de comunicação. Sempre começo a análise do tipo com a análise da conduta, tá? Aqui, a conduta equiparada, tá? Nas mesmas penas ali do artigo 13 caput é a seguinte. Nesse caso, incorre nesse crime o proprietário. Opa, temos um crime próprio já. O proprietário ou o diretor de quê, professor? De uma empresa de segurança tá? E transporte de valores Como que esse agente pode cometer um crime, professor? Ele deixar de comunicar o extravio de arma de fogo, de munição, de algum acessório que esteja ali com a sua empresa, deixar de comunicar à Polícia Civil e também registrar a ocorrência na Polícia Civil e de comunicar à Polícia Federal em caso de extravio de munição, de arma de fogo. A pessoa, então, proprietário diretor de uma empresa de segurança que tem a arma ali, né? Nesse caso, se desaparecer, tem que comunicar tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal? Só que a comunicação na Polícia Civil é o registro da ocorrência. Você vai lá registrar a ocorrência na linguagem popular, vou lá fazer um BO, tá ligado? É isso aí, vamos lá? Então, nesse caso aqui, se ele não fizer, ele comete crime. Mas ele tem que fazer em qual prazo? Em 24 horas, tá? O proprietário ou diretor dessa empresa que deixa, tá? De registrar a ocorrência, são duas situações. Ele tem que registrar a ocorrência. Onde é que ele vai registrar a ocorrência? Lá na Polícia Civil. Tá? E ele pode fazer só um desses e acabar cometendo o crime também. Registrar a ocorrência e comunicar à PF. Do que, professor? Da perda, tá? Do furto, do roubo, etc. Tá? Outras formas de extravio de arma de fogo. Outras formas de extravio. Tá? De que, professor? De
arma de fogo, D, acessório, tá? Ou D, munição que esteja ali sob sua guarda. Mas, professor, em quanto tempo ele tem que registrar a ocorrência e comunicar à PF? Ele tem o prazo de 24 horas. Se ele deixar de passar essas 24 horas sem registrar a ocorrência ou comunicar à PF, se ele deixar no prazo de 24 horas de registrar a ocorrência e comunicar à PF, que são dois requisitos cumulativos, tem que fazer os dois, ele tem dupla responsabilidade aqui, a responsabilidade de registrar a ocorrência e também de comunicar à Polícia Federal. O que, professor? Qualquer forma de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja em sua posse ou propriedade, tá? Que esteja em sua posse ou que seja de sua propriedade. E qual é a pena desse delito, professor? A mesma pena do artigo 13 caput. Então, ó, qual é a pena do artigo 13 caput? Detenção de 1 a 2 anos e multa. E multa. Beleza? Tranquilo, professor. Agora só vai fazer algumas observações do tipo? Vocês já estão ficando escolados, tá? Vamos lá. Vocês já estão ficando escolados. Vamos fazer algumas observações do tipo. Primeiro, esse aqui é um crime pluriofensivo. Tá? Que vai ferir. Por quê, professor? Porque fere aqui tanto a paz e segurança pública, quanto o interesse da administração em realizar o controle das armas. Realizar controle das armas, tá? Esse crime é conhecido como crime a prazo. Não só esse crime, apropriação de coisa achada também, que lá o prazo é de 15 dias. Temos aqui, senhores, um crime de tempo, tá? Ah, professor, como assim um crime a prazo ou crime de tempo? Porque ele somente será configurado após o transcurso das 24 horas sem as duas comunicações ou sem uma, tá? Nesse caso é obrigatório, é cumulativo as duas. Registro da ocorrência na Polícia Civil, comunicar a PF, tá bom? Vamos lá. Esse caso aqui é conhecido como crime a prazo. Por quê, professor? Porque somente se consuma após o transcurso das 24 horas, tá? Após o transcurso das 24 horas. Beleza? O objeto material, perceba, do parágrafo é diferente do objeto material do caput. O caput, o único objeto material é a arma de fogo. Já o parágrafo nos traz aqui arma de fogo, acessório ou munição. Objeto material, arma de fogo, acessório ou munição. Beleza?
Outra situação também, já que é um deixar de comunicar, tá? Ó, deixar de comunicar no prazo de 24 horas, também temos aqui um crime omissivo próprio. Beleza? Vamos lá. Claro, tá na cara. Isso aqui é um crime doloso, tá? É um crime doloso. Não admite a modalidade culposa. Por quê, professor? Porque não está escrito em lei, tá? A modalidade culposa precisa ter tipicidade formal. Precisa estar escrita a previsão em lei para poder estar presente a modalidade culposa de algum crime. E nesse caso, é somente doloso, o artigo 13. Não admite a modalidade culposa. Beleza? Outra situação que você já deve ter percebido é que esse crime aqui só pode ser praticado pelo proprietário ou pelo diretor dessa empresa. Então, esse aqui é um crime próprio. Um crime próprio, tá? Quanto ao sujeito ativo, significa que necessita de uma qualidade especial do agente que vai praticar esse crime. Especial do agente, tá? Como assim, professor? Necessita de qualidade especial do agente. Não é qualquer pessoa que pode praticar esse crime. Nesse caso, somente pode praticar esse crime quem? O diretor, tá? O proprietário da empresa de segurança e transporte de valores. Proprietário. Beleza? Vamos fazer o seguinte, senhores. Vamos fazer um breve intervalo. Eu volto no próximo bloco já com a análise do artigo 14 e assim nós vamos evoluindo. Forte abraço. Valeu!